Olá, boa noite. Começamos agora o programa Entrevista Coletiva. O convidado de hoje é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Alexandre Victor de Carvalho. Em junho deste ano, o desembargador assumiu a presidência do TRE-MG, função que exercerá até junho de 2021. Natural de Governador Valadares, formou-se em Direito pela UFMG e tem pós-graduação em Direito Penal Econômico pela Faculdade de Direito Milton Campos. Ingressou no Ministério Público Mineiro em 1989 e é desembargador do TJMG desde 2005. Na sua trajetória profissional, além de professor de Direito Penal em diversas instituições, é membro fundador do Instituto de Ciências Penais de Minas Gerais. Ele integra a Corte Eleitoral desde junho de 2017. Um dos assuntos que vamos abordar hoje são as eleições municipais deste ano, com os desafios que a pandemia do coronavírus trouxe para o período eleitoral. Boa noite, desembargador. Seja bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Boa noite, André, Murilo, Orion. Uma alegria, um prazer estar aqui com todos. O prazer é todo nosso. E a gente recebe também o comentarista de política da TV Band Minas e da rádio Band News FM de Belo Horizonte, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. André, Murilo, presidente Alexandre, prazer em entrevistá-lo. Muito obrigado. E sempre ao meu lado, o diretor de jornalismo do Grupo Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, André. Agradecer ao presidente do TRE por aceitar o nosso convite. Boa noite, Orion. Boa noite. Presidente, na abertura, eu até falei que a gente vai falar bastante sobre as eleições municipais deste ano. Vão ser eleições bem diferentes, né? Principalmente por conta da questão da pandemia da Covid-19. O que vai mudar na prática? O que já se sabe que vai mudar na prática no dia da votação? Questão de biometria e um outro detalhe, a questão das escolas. Essas escolas estão há muito tempo fechadas, né? Está tudo parado, as aulas presenciais ainda não têm prazo para voltar. Como é que vai ser esse desafio também para que a gente tenha as eleições aí com toda a qualidade que a gente tem historicamente no Estado? Pois é, eu vou usar um termo que você acabou de utilizar. Será um desafio. São as eleições mais difíceis da história da justiça eleitoral brasileira. O ministro Barroso tem dito isso, nós, presidentes dos TREs, sabemos disso, a nossa responsabilidade é imensa e as mudanças foram muitas, André. E eu vou citar aqui, biometria, por exemplo, não haverá. Por quê? Seria mais um vetor de contaminação e poderia gerar aglomerações nas filas das sessões eleitorais. Seria muito ruim nesse período de pandemia. E em relação à proteção de eleitores e mesários, nós estamos tomando todas as providências necessárias. Os mesários terão máscaras que o TRE fornecerá, as face shields, os eleitores terão que sair de casa de máscara e não entrarão nas sessões sem máscara. E em relação às escolas estaduais, aos locais de votação, foi muito interessante a sua pergunta, porque nós estamos passando um aperto em relação a isso. Nós identificamos, são mais de 10 mil locais de votação, e nós identificamos umas 350 escolas sem energia da CEMIG, energia que foi desligada, com mato, com inclusive furto de fiação, furto de equipamento dentro dessas escolas. Então, nós estamos numa operação, me desculpem, mas de guerra mesmo, para que a gente possa recuperar essas estruturas. Já conversamos com a CEMIG, fizemos um convênio com a CEMIG vai religar todas essas escolas, a energia dessas escolas, e em relação à estrutura, o governo estadual e os governos municipais, eles nos ajudarão para a gente recuperar essas estruturas todas. Presidente, as eleições já foram adiadas uma vez. Há risco, já que estamos sendo pautados aí pela pandemia, de haver um novo adiamento de acordo com a situação endêmica aí de um município ou outro? Orion, eu entendo que risco de adiamento geral não há, não. Adiamento geral no Estado de Minas Gerais, não. Inclusive, a emenda constitucional 107, que foi a emenda que postergou o calendário eleitoral para 15 de novembro, o primeiro turno, e 29, onde houver o segundo turno, essa emenda não permite, essa emenda nem cogita em adiamento das eleições para, por exemplo, o ano de 2021. Agora, na emenda, é possível que em algum município onde houver uma situação absurda de pandemia,
uma situação absolutamente descontrolada de pandemia, e aqui eu quero fazer um parêntese, nós nos preocupamos muito com a saúde de eleitores e mesários, do cidadão, né, em geral. Nós não queremos que o dia da eleição seja um novo vetor de contaminação ou possa gerar uma segunda onda de contaminação. Então, em relação a algum município onde houver uma situação muito delicada, é possível, não é provável, mas é possível que a gente adie, aí o TSE que vai adiar, isso é da responsabilidade, da competência do TSE, tem que ser um pedido do Ministério Público Eleitoral junto ao TSE, a partir aqui de uma análise sanitária do Estado de Minas Gerais em relação àquele município, mas até o dia 27 de dezembro a eleição tem que ser feita. A data é 27 de dezembro. Agora, desembargador, uma questão que deve estar preocupando a Justiça Eleitoral é a questão da segurança. Eu digo até segurança física de quem vai trabalhar nas eleições. Porque a gente tem visto diariamente no Brasil agressões a funcionários de estabelecimentos que exigem que clientes usem máscara. E uma das mudanças esse ano é a obrigatoriedade de máscara também para quem for votar. Só vai poder votar quem tiver de máscara. Como garantir a segurança, uma vez que um mesário, algum funcionário lá da sessão vai exigir à pessoa que use a máscara, a pessoa resistir a usar a máscara? Como que vai se dar esse procedimento? Já foi pedido um reforço para a Polícia Militar, para as guardas municipais, para dar segurança. Isso também é um grande temor de abstenção em razão dessa questão da obrigatoriedade das máscaras. Bom, vamos começar com a segurança. Nós instituímos aqui, Murilo, o Gabinete Institucional de Segurança. Ele é composto pela Polícia Federal, Militar, Civil, Corpo de Bombeiros. A primeira vez que o Corpo de Bombeiros integra, em face dessa pandemia, nós entendemos que seria interessante que ele integrasse, pelo Ministério Público Eleitoral, federal e estadual, e pela Secretaria de Segurança Pública e Justiça. Então, esse gabinete é que vai formular, elaborar a estratégia de segurança para o dia das eleições. E isso sempre deu muito certo, sempre houve muita eficiência. E esse ano, pelas peculiaridades da pandemia e dessas eleições, eu tenho absoluta convicção que esse gabinete vai elaborar um plano de segurança que vá proteger todos os funcionários, os colaboradores da Justiça Eleitoral, incluindo os mesários, para que eles possam ter a sua integridade física, a sua saúde absolutamente protegida naquele dia. Sabemos que poderá acontecer de algum eleitor chegar ao local de votação sem máscara, sabemos que poderá haver algum princípio de distúrbio, mas eu tenho plena convicção que esse gabinete vai dar conta do recado. Em relação à abstenção, nós estamos aguardando alguma abstenção. Mas pelas medidas de segurança que nós estamos tomando, de proteção à saúde individual de eleitores e de mesários, a gente acredita que essa abstenção será normal, daquela que sempre ocorreu. Vocês não acreditam em um acréscimo? Geralmente é na casa de 30% do total do eleitorado. Não, a gente acredita que talvez, se a situação não estiver extremamente controlada, a gente acredita que pode aumentar um pouquinho, em torno aí de 5% a 10%, do que sempre aconteceu. Mais nada do que isso. Por quê? Porque por que as eleições foram postergadas, o calendário foi para novembro, 15, primeiro turno, e 29, o segundo? Porque o TSE ouviu um grupo de epidemiologistas, infectologistas e sanitaristas da Fundação Oswaldo Cruz, do Hospital Albert Einstein e do Hospital Sírio-Libanês. E eles entenderam que nesse momento, ou seja, em novembro, a curva já vai estar bastante descendente e o risco já vai estar muito menor do que se fosse em outubro. Então, a abstenção, a gente está trabalhando com pouquíssima possibilidade de aumento daquilo que já é natural. Desembargador, eu queria que, até falando ainda sobre essa questão do dia da votação, eu queria que o senhor falasse de duas questões. Primeiro, mesários.
o senhor teme que seja mais complicado conseguir mesários, né? Até aquela questão da desistência, enfim. E o outro ponto haverá algum tipo de reforço na parte da limpeza, né? Eu digo, das estruturas mesmo, da urna, né? De tudo que pode ser ali foco de transmissão da doença. Se isso está previsto também, se pode implicar uma questão aí de aumento de custos, enfim. Muito bem, André. Em relação aos mesários voluntários, nós tivemos uma queda, é inegável que tivemos. São cerca de 180 mil mesários no estado de Minas Gerais. E nós sempre tivemos um número maior do que esse. Ou seja, a gente sempre teve um excedente que a gente poderia trabalhar muito bem. Esse ano, em face da pandemia, do medo das pessoas, do temor das pessoas, efetivamente tivemos um decréscimo. Mas agora, já com essas campanhas do TSE nas redes nacionais de televisão, estreladas pelo doutor Drauzio Varela, aqui em Minas mesmo, depois dessa campanha, houve um aumento de 40 mil adesões de cidadãos que querem ser mesários voluntários. Então, a gente acredita que até o fim da possibilidade de inscrever o mesário e de esse mesário se apresentar para a Justiça Eleitoral, a gente consiga um número suficiente para não ter que convocar. O que é muito ruim, principalmente numa festa democrática como são as eleições, é a gente ter que fazer convocação, né? Eu queria voltar à questão Parece que ele fez uma... Só a questão da limpeza. E qual que é o prazo? Esse prazo final já tem uma data da questão dos mesários? Esse prazo final, eu creio que é meados de outubro, mas eu precisaria confirmar para você. Agora, até porque esses prazos, alguns estão, inclusive, sendo postergados. Sim. Né? Então, alguns podem ser postergados, mas eu confirmo ainda nesse programa. Em relação à limpeza, o Corpo de Bombeiros vai trabalhar conosco. Então, a gente está entendendo que o Corpo de Bombeiros vai nos ajudar nessa limpeza. Mas os governos municipais também. A gente tem um convênio, cada zona eleitoral tem um convênio com as prefeituras para que elas possam fazer essa limpeza. Mas, de qualquer maneira, também, a gente pode usar, por exemplo, aqui é apenas um exemplo, mas pode, presos de unidades prisionais que podem ser utilizados para a gente poder fazer essa limpeza. E aí eles têm a chamada remissão. Eles vão remir aquele tempo de trabalho por um período de pena. E, portanto, pode ser que a gente lance mão, inclusive, dessa força. Queria voltar à questão da abstenção, até porque a gente sempre relaciona isso, associa a insatisfação do eleitor com a classe política como um todo. É crescente a cada eleição. Hoje estará agravada, nessa eleição, estará agravada pela questão da pandemia, o fique em casa, não é assim? Agora, eu gostaria até que o senhor aproveitasse essa oportunidade dessa resposta para esclarecer aquilo que nós chamamos da grande concorrência, que é o fake news. Com certeza a gente vai tratar desse assunto daqui a pouco também. Se houver uma abstenção muito alta, isso compromete o pleito eleitoral? Se for muito alta, pode ser que as pessoas entendam que isso deslegitima o pleito eleitoral, ou seja, deslegitima aqueles que forem eleitos. Mas eu entendo, Orion, que isso faz parte da regra das eleições. O voto aqui no Brasil é obrigatório? É obrigatório. Agora, se a pessoa não puder votar, ela tem como se justificar, inclusive eletronicamente hoje. E se ela não se justificar a tempo e modo, ela pode se justificar depois pagando uma multa. Então, faz parte do jogo eleitoral, do jogo democrático. Não tenha dúvida que se houver uma abstenção muito grande, os candidatos derrotados irão reclamar. Os candidatos eleitos irão dizer que faz parte do jogo. Mas para nós, da Justiça Eleitoral, é algo que, para nós, é das regras eleitorais. Do ponto de vista legal, não existe possibilidade de anular a eleição por conta disso? Zero. Nenhuma possibilidade. Não há nenhuma regra sequer constitucional que permita a discussão dessa deslegitimidade que pode ser discutida em face de uma abstenção muito grande.
Desembargador, só para a gente ir nessa questão de serviços, para informar o eleitor, há uma novidade também que é a questão do horário, né? O TRE ampliou, o TSE, na verdade, ampliou o horário de votação. Queria que o senhor só informasse isso para a gente e também há uma orientação do eleitor levar sua própria caneta, por exemplo, justamente para a eleição não ser um episódio, um fator de propagação do vírus? Murilo, como eu disse, estamos tomando todas as precauções. Então, o TSE aumentou em 1 hora o tempo de votação, né? O tempo para a votação. A votação vai começar às 7 da manhã e vai acabar às 17 horas. Então, ela começa às 7 horas e acaba às 17 horas. E o eleitor, como a gente já falou, tem que ir de máscara, ele tem que usar máscara para entrar na sessão eleitoral. Então, o conveniente é que ele saia da sua casa com a sua máscara, saia da sua casa com a sua caneta e saia da sua casa, se possível, com aqueles frascos pequenos de álcool gel que várias pessoas estão utilizando aí nesse período. Dentro das sessões, haverá o distanciamento social. Então, marcações com fitas adesivas no chão para ver o distanciamento. E dentro das sessões, é bom que o eleitor saiba, o mesário não vai manipular o documento de identificação dele, eleitor. Não vai. O eleitor vai pegar o documento, vai mostrá-lo numa distância de segurança ao mesário. O mesário vai verificar os registros desse documento. Evidentemente, tem que ter foto. Vai verificar a foto, né? Identificar a foto com a pessoa. E aí sim, a pessoa votará. Agora, para assinar aquele comparecimento que é preciso assinar, só não seria preciso se houvesse biometria, mas não vai haver, então ele vai ter que assinar. Seria muito bom o eleitor levar caneta, porque o TSE até agora, e nós dos TREs, TRE de Minas aqui especificamente, ainda não conseguimos quem nos oferte canetas suficientes para a gente colocar em cada sessão para atender a mesários eleitores. Então, se o eleitor levar a sua caneta, seria fundamental. Deixa eu fazer uma rápida pausa para eu chamar o intervalo comercial. Claro, daqui a pouquinho a gente volta na nossa conversa com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Alexandre Victor de Carvalho. Estamos de volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que neste sábado recebe o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o desembargador Alexandre Victor de Carvalho. Desembargador, eu vou até pegar como gancho a resposta anterior do senhor. O senhor falou que vão acontecer algumas mudanças, a questão da verificação do documento, a questão da assinatura e não da biometria. Historicamente, né, alguns candidatos derrotados costumam colocar como dúvida isso independentemente da gente ter um sistema extremamente seguro, né? O tribunal está preparado para esse tipo de reclamação, às vezes colocar essa questão dessas mudanças como algum tipo de problema nessa verificação, possíveis fraudes? O tribunal está preparado para todo tipo de reclamação, André. Todo tipo de reclamação. Nós temos um setor de comunicação social, a gente alimenta esse setor. Então, qualquer tipo de reclamação a gente vai responder. Lembrando que os partidos e os candidatos podem ter fiscais, né? Agora, presidente, uma pergunta. A questão das fake news, notícias falsas. Elas ocorrem durante o ano inteiro, tá? Mas na eleição, principalmente, são impulsionadas, inclusive, por candidatos. No dia, a gente vai lembrar o pleito de 2018, haviam vídeos mostrando urnas votando sozinhas, e o cara digitava um número, aparecia outro candidato, e vários questionamentos que até o presidente eleito da República questionou, falou que a eleição foi fraudada, e ele tem um grande número de eleitores, né, que votaram nele, que acreditam no que ele fala. Então, uma campanha do próprio presidente da República contra a urna eletrônica. Como que eu pergunto, como a Justiça Eleitoral vai trabalhar para inibir esse fake news e punir os responsáveis por ele a tempo? Nós temos aquele núcleo de enfrentamento às fake news que eu disse, e esse núcleo composto pela Polícia Federal, pela ABIN, pelo Ministério da Justiça e por técnicos do TRE,
ele já está preparando um programa muito forte, um programa muito interessante de inibição das fake news. Mas inibição como? Prevenção? Murilo, prevenção é muito difícil. A pessoa pode ter um site ou um blog hospedado na Tailândia, na China, e disparar fake news aqui, no Brasil, né? Então, assim, prevenir é muito difícil. Agora, identificar rapidamente, né? Impedir a divulgação e a disseminação mais rápida. E depois, formular todo o procedimento para a repressão por parte dos órgãos de repressão, esse núcleo fará. E fará com rigor. Presidente, o grande foco aí de irregularidades numa campanha eleitoral são aí os financiamentos, que hoje são financiamentos públicos, né? Até recentemente o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu aí que deverá haver uma cota para, tanto já existia para as mulheres, como também para negros, né? Como vai ser essa fiscalização, já que o TRE, a Justiça Eleitoral, só fará essa prestação de contas, a fiscalização, após a eleição, em fevereiro do ano que vem? Pois é, Orion, é exatamente isso. Não temos como fiscalizar o uso correto dos fundos partidários antes das prestações de contas. Elas têm que ser entregues até o dia 15 de dezembro, dos partidos e dos candidatos. E aí sim, nós vamos, a partir da entrega delas, verificar se o uso foi correto, se o uso foi adequado, se houve uma utilização segundo a legislação. Lembrando que até o dia 12 de fevereiro de 2021, as prestações de contas dos eleitos têm que ter sido julgadas pelos juízes eleitorais. Após a posse. Após a diplomação e a posse. Então, dos não eleitos, essa prestação pode ser julgada depois. A dos eleitos até o dia 12 de fevereiro do ano que vem. Corremos o risco, por exemplo, eu acho muito difícil, mas algum candidato não prestar contas, e a não prestação de contas geraria, inclusive, a possibilidade da posse, de ele ser retirado, né? Dele ser cassado, porque a posse ele já tomou, que ele vai tomar posse dia 1º de janeiro. E se a prestação de contas no dia 12 de fevereiro acontecer, a análise dela e o juiz entender que o candidato não prestou, haveria até a possibilidade de cassação, dele ser afastado do cargo. Pela própria Justiça. Pela própria Justiça. Agora, presidente, eu vou insistir nessa questão da fake news, porque na eleição de 2018 talvez tenha sido um marco no Brasil e já havia ocorrido nos Estados Unidos também, na própria eleição do Brexit no Reino Unido. As punições só ocorreram depois já, quando o candidato está eleito, tal. Assim, e tudo indica que teremos uma eleição com mais tecnologia, né? Essa questão deepfake, essas coisas todas. A Justiça está pronta para punir, assim, até se caso seja comprovada alguma eleição que foi impulsionada de um candidato, ou o candidato financiou alguma rede de fake news. O senhor acredita que pode ser até impugnada em um candidato, até uma eleição cassada, anulada de algum desses candidatos em razão de fake news? Não tem dúvida nenhuma, Murilo, que se tiver demonstração, e nosso núcleo está sendo constituído para isso, se tiver demonstração de que houve ofensa à legislação, de que, por exemplo, houve um impulsionamento indevido, ilegal, isso o Ministério Público Eleitoral entra com as chamadas ações de investigação para fins de cassação. Então, os candidatos que assim agirem poderão sim ser cassados a partir da ação do Ministério Público Eleitoral. Evidentemente que ele vai ser municiado por elementos desse núcleo que nós vamos, ou já constituímos, e elementos que nós vamos oferecer ao MP eleitoral. Desembargador, a gente já avançou muito, né, na questão da tecnologia, na votação, mas mesmo assim, em algumas oportunidades acontece. Em alguns casos, a troca da urna e naquela última hipótese, a questão do voto com as cédulas, né, quando não tem outra solução. O senhor considera que o tribunal está preparado para evitar isso? Porque, assim, com a questão da pandemia, vai ser um problema ainda maior. Não só o problema da demora, enfim, mas um problema também por conta da questão da doença, né? Eu vou tentar ser bem objetivo. O TSE não conseguiu
licitar urnas novas. Então, nós vamos trabalhar com urnas de 2009 para cá. Não vamos trabalhar com 2006, 2008, que estão obsoletas. Urnas de 2009 para cá significam urnas com até 10 anos de uso. São perfeitas, absolutamente íntegras, confiáveis, ok? Estamos com um número de contingência de urnas reservas, para a gente explicar ao telespectador, em torno de 3.800. Então, esse número é suficiente. Nós não trabalhamos com a hipótese, de jeito nenhum, de voto por cédula, voto por cédula escrita. Não trabalhamos. E entendemos que, se isso acontecer, não será problema da urna. Poderá, por exemplo, ser problema de falta de energia. Sim. Que aí sim, aí não é responsabilidade nossa, é da companhia de energia. Presidente, a biometria não vai ser exigida, mas, por um lado, ela vai tirar muitos eleitores dessa eleição, daqueles municípios onde já havia sido encerrada. É verdade? O que acontece, Orion, é o seguinte: tivemos o primeiro ciclo biométrico, que acabou em fevereiro de 2018. E tivemos um outro que acabaria esse ano. O de fevereiro de 2018, quem não fez esse alistamento biométrico ou recadastramento biométrico, tinha até o dia 6 de maio desse ano para fazer. Ou seja, 2019 inteiro e parte do ano de 2020. Se não fez, não pode votar. Por quê? Porque não consta mais o título dessa pessoa como apto ou ativo para que ela possa votar. Então, ela não consta mais do cadastro de eleitores ativos. São muitos? Não são muitos, não. Não são muitos, não. E mais interessante é que tivemos um acréscimo de eleitores. Esse ano, em Minas, serão 15.880 e poucos mil eleitores, quase 16 milhões. Em 2018, foram 15.400.000 ou 300 e poucos. Tivemos um acréscimo de eleitores, malgrado alguns não tenham se alistado biometricamente. Doutor, a gente está bem na reta final, mas eu vou abrir o espaço que o senhor falou da questão da inscrição dos mesários, né? Como é que está? O prazo é um prazo amplo, né? Ele vai até bem próximo da eleição. O prazo para inscrição, o prazo para convocação já passou. O prazo para inscrição, ele vai até o dia da eleição. Então, até o dia da eleição, a pessoa pode se inscrever para ser mesário voluntário. Eu queria fazer uma última pergunta, rapidamente. Qual o horário que o TRE está trabalhando para encerrar as eleições, a apuração e divulgação do resultado de Minas Gerais? Eu creio, estimado, em torno aí de, no máximo, 8 horas, 8 e pouca, se a gente não tiver algum problema maior. Tá certo. O programa Entrevista Coletiva termina aqui. Eu agradeço a participação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Alexandre Victor de Carvalho. Muito obrigado pela sua presença, desembargador. Muito obrigado, André, Murilo, Orion. Muito obrigado ao telespectador pela atenção. À disposição de vocês. Obrigado, Orion. Prazer. Muito obrigado, Murilo. Boa noite. Muito obrigado para você aí de casa, e para rever e compartilhar o nosso programa é só ir no perfil da TV Band Minas no YouTube e no Facebook. Tem também reapresentação na Rádio Band News FM domingo às 6 da noite. Obrigado pela companhia e até semana que vem.